Olá! Nesse vídeo você vai aprender a importância da embalagem retornável para a Coca-Cola, a fim de gerar acessibilidade em lares de classe C, aumentar a frequência de consumo e ganhar participação de mercado. Para isso, seguiremos com a seguinte agenda: novos hábitos da classe C, importância dos retornáveis para o negócio, estágios de desenvolvimento da família retornável. Você sabia que a inflação e o endividamento fazem com que a classe C adquira novos padrões de consumo? Mas o que são esses novos padrões de consumo? É o que veremos a seguir. O consumidor da classe C, que representa 70% da população brasileira, conquistou um lugar na sociedade que não pretende abrir mão. Mas com a volta da instabilidade econômica, ele está fazendo escolhas para continuar usufruindo do que conquistou nos últimos anos. Isso muitas vezes implica na mudança de comportamento, como, por exemplo, a preferência pelo entretenimento em casa, escolha de opções mais baratas e a busca por novos atalhos de consumo. Mas existe um ponto muito positivo ao nosso favor nesse cenário todo. Por ter conquistado esse espaço na sociedade, alguns gastos são mantidos pela classe C, como, por exemplo, o consumo de refrigerantes. Isso para a classe C se tornou um valor, e é aí que entramos com força total. Para o nosso consumidor, a família retornável é o atalho de economia para continuar consumindo Coca-Cola. Por isso, precisamos estar atentos às formas de consumo e preços praticados. Temos que trabalhar todo o portfólio, vidro e half-pet, fazendo uma pinça de preço com as tubaínas. Com isso, conseguimos marcar 95% do volume de tubaínas. Você sabia que lares que consomem retornáveis têm mais participação de Coca-Cola e mais frequência de consumo? É verdade! Além disso, nesses lares o consumo chega a ser de 30 litros a mais por ano que um lar sem retornáveis. Você percebe a nossa importância nesse mercado? Para o nosso consumidor, a família retornável é o atalho de economia para continuar consumindo Coca-Cola. A nossa participação em lares com retornáveis é de 60%. Comparado a 50% em lares sem retornáveis. Esses 10 pontos fazem uma diferença enorme. A frequência de consumo também aumenta em torno de 10 pontos na comparação, e esses lares chegam a consumir até 30 litros a mais do que lares sem retornáveis. E o benefício é para todos. Para o shopper, que continua consumindo Coca-Cola com um preço acessível. Para o trade, pois quem compra retornáveis consome com mais frequência e, por isso, volta mais vezes naquele ponto de venda. Para a Coca-Cola, pois retornáveis trazem volume e participação de mercado. E temos espaço para crescer ainda mais nos lares brasileiros. Para crescermos com qualidade, precisamos ter um mapa claro de construção da família retornável. Por isso, trabalhamos com 3 estágios: introdução, desenvolvimento e maduro. Cada franquia está em um estágio diferente, mas esse é o caminho para o sucesso. No estágio de introdução, nossa proposta tem foco em pequenos PDVs, como mini-mercados e mercearia, e que começa sempre com Coca-Cola, tanto vidro de 1 litro ou half-pet. No estágio de desenvolvimento, já temos Coca-Cola nas 2 embalagens, então devemos começar a introduzir a Fanta, expandindo também para supermercados de bairro. Já no estágio de maturidade, temos o portfólio completo, e já podemos expandir para lojas maiores, lembrando sempre do foco em classe C. Não podemos esquecer que para passarmos para um próximo estágio, é preciso ter 50% da distribuição numérica líquida daquela ferramenta. Caso contrário, não viabilizamos o próximo passo. Outra coisa muito importante é observar a política de preço versus a nossa PET 2 litros e versus as tubaínas. Para cada estágio, temos uma política diferente. Começamos com uma proposta mais agressiva, oferecendo um menor preço por litro, e conforme avançamos, devemos reduzir a diferença de preço versus a PET 2 litros, sem perder de vista a nossa atratividade frente às tubaínas. Para avançarmos ainda mais, temos um caminho bem claro para cada estágio. Em mercados em desenvolvimento, a maioria no Brasil temos expansão de Coca-Cola gelada nos PDVs, introdução de Fantas em ambos os tamanhos, permitir a troca de sabor no PDV, ou seja, quem compra half-pet de Coca-Cola pode trocar posteriormente por Fanta half-pet. Com isso, teremos um mix maior de produtos retornáveis no nosso portfólio, ganhando em escala. Claro que isso se reflete em maior rentabilidade. Em mercados maduros, precisamos continuar aumentando a rentabilidade do negócio por meio da expansão do portfólio de novos tamanhos, troca de sabor e de tamanho no PDV, expansão dos PDVs maiores, como cadeias de supermercado, redução da diferença de preço versus a PET 2 litros. Essa é uma receita de sucesso. Dessa maneira, iremos dobrar crescimento nos próximos 3 anos. Atualmente, temos um mapa mais mesclado com mais mercados em introdução. Provendo essas expansões que falamos anteriormente, teremos em 2018 um mapa com apenas mercados em desenvolvimento e maduro. Isto significa que teremos ganhos financeiros em volume, tirando a participação dos concorrentes. E é isso que queremos. Vamos tornar essa estratégia possível? Quem está junto com a gente?